Ei galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o TV Mauragem e hoje estou trazendo mais uma análise de Skibidi Toilet do Prisma 3D. E hoje vai ser uma análise de Skibidi Cilindro, então vamos pro vídeo. O episódio começa com uma luta de um Skibidi e um agente Blue. Então o agente Blue tenta quebrar o pescoço do Skibidi, só que não dá certo. Então o nosso agente Blue cai no chão e o Skibidi quase acaba com o nosso agente, só que outro agente Blue aparece e mata o Skibidi. Então o agente Blue dá um oi pra câmera. Bem, vou admitir, foi engraçado. Então em outro episódio um agente luta contra um Skibidi, então nosso POV mata o Skibidi e nosso amigo Blue fica até bizarro. Então nós viramos e um Skibidi mata a gente. Então na base dos Blues nós olhamos a última luta. Então nós vamos falar com o cientista Blue e ele fala isso. Então vamos ver, e é um titã, mas não sabemos se é o titã Blue original ou um novo titã. Então nós se viramos e a gente vê uma imagem. O que pode ser bem, eu acho na teoria que os Blues querem fazer o titã que está na imagem, mas ainda não sabemos se é um titã novo ou se é o original. Outro episódio começa com um Skibidi cantando, então um agente Blue aparece e ele ia mata o Skibidi, só que acontece uma explosão que derruba todos e mata o agente Blue. Então nosso POV vai se esconder, então aparece um Skibidi gigante com cabeça de cilindro e mata o nosso POV. Então vemos de novo a base dos Blues e minha teoria estava certa, eles queriam fazer o titã igual da imagem. Então o cientista fala alguma coisa pro titã, então o titã se prepara, então nosso POV vai para um lugar da base e ver a TV, e da TV vemos que o Skibidi Cilindro está conversando com alguns Skibidi sobre algum plano. Então o Skibidi mata a gente com laser e o episódio acaba. Acho que era o final, não, porque logo depois aparece um Zé Blue encontrando o nosso POV que foi atacado, então ele fala com o nosso POV. Quem deixou essa câmera por aqui? Eu vou matar todos eles. Adeus. Então nós trocamos de POV e vemos o titã procurando alguns Skibidis, só que ele não acha. Então uma fumaça aparece, o mesmo Skibidi do episódio anterior. Um fato curioso é que esse novo titã tem um tipo de escudo. Continuando, o Skibidi laser ataca o titã, então o titã defende, então o nosso POV avança no Skibidi. Distraído ele, então o nosso titã avança lentamente pro Skibidi e ataca ele pelo núcleo, então o Skibidi vai embora. O titã até tenta pegar ele, só que não consegue, então ele olha pro nosso POV. O episódio começa com nosso POV avançado em cima de um Skibidi, então os dois caem do prédio assim matando o Skibidi, então nosso POV cai no chão e outro Skibidi mata a gente, então outro agente Green aparece e mata o Skibidi. Então o Zé Green dá um oi pra gente, então nós se viramos e a gente vê o Skibidi do episódio anterior e esse Skibidi começa a rir. Então o Skibidi Cilindro aparece, então ele ia matar a gente, só que aparece o titã e começa uma luta tensa. Ok, o que aconteceu? Bem, o Skibidi Cilindro venceu a luta, só que ele fugiu com ferimentos e o titã ficou muito ferido na luta, ou seja, talvez o titã não apareça nos próximos episódios. Não. Nós estamos lascados. Em outro lugar, nosso agente estavam matando alguns Skibidis até que o Zé Green fala isso. Você já viu aquela placa? I am doing your heart to demand. Então pela primeira vez o G-Man aparece na série, então ele começa a cantar. Então o nosso POV olha pro Zé Green e acaba o episódio. O que aconteceu com eles? Bem, acho que bem provável que eles tenham morrido pelo G-Man. Outro episódio começa e nosso POV estava com um tipo de Zé Blue de elite. Eles se viravam e ver uma pessoa se transformando em um Skibidi. Só que depois essa pessoa morre, então nós olhamos o Zé Blue de elite e ele fala isso. Vamos pra lá.
Eles usam um jetpack e uma portão se abre e sai um tipo de Astro Toilet. Ele começa a cantar e ele derruba o nosso POV, cai no chão e uma coisa, quando nós caímos, aparece um tipo de luz verde. Continuando nós olhamos e o Astro pega o Blue de Elite e mata ele usando um laser. Ele usa a espada da garra dele e ele esmaga a gente. Então na base dos Blues começa uma discussão. Você já sabe o plano? Vamos invadir com tudo na base dos Skibidi Cilindro. Você é louco? Quer matar a nossa aliança? Ele não tá errado e carregue a sua arma. Já que vocês querem um plano, esse vai ser o plano. Vamos nessa! Então na base dos Skibidi o G-Man está conversando com os Skibidi sobre algum tipo de plano até que o Zé Blue aparece e atira no G-Man. Então o G-Man atira de volta assim matando o Zé Blue, mas depois começa a apitar um alarme. Então um Skibidi mata nosso POV. Então na base dos Raid tem uma conversa. Eu criei você para alertar os cilindros, ok? Ok, você venceu. Não. Então nosso POV vai para outro lugar da base onde ver na TV o que está acontecendo lá fora. Então nosso POV está sendo atacado pelo tipo de Skibidi aranha, só que depois é morto por outro Zé Blue. Só que aparece uma coisa no POV e aparece um Zé Blue falando isso. Vai derrotar eles, você vai morrer. Você não vai se derrotar. Quem será ele? Será que é um traidor? Não sabemos. O episódio começa com um cientista com uma câmera, então a câmera vira e mostra um TV-Man. Na minha opinião deve ser um tipo de robô que os Blues criaram. Continuando o Blue da câmera pro TV-Man e ele dá o joinha e vai embora. Então trocamos de POV para um Blue. Então o Blue vai avança em um Skibidi, só que o Skibidi percebe a gente, então o Blue dá a descarga no Skibidi e ele morre. Então nós viramos e olhamos nosso amigo Zé Blue atacando um Skibidi, atacando ele pelo pescoço e o derrubando ele no chão. Então o Zé Blue olha pra gente e aponta pra um lugar, então o Skibidi, que ainda estava vivo, acaba arrancando o braço do Blue, assim morrendo. Então nós viramos e o TV-Man aponta pro Blue ferido e assim acaba o episódio. O que eu achei da série? Bem, a série é incrível, tem segredos que ainda não foram revelados, a animação está cada vez mais fluida e gostei muito dela. Bem, se gostaram do vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal, ativa o sininho para ter mais vídeo como esse. Tchau galera e até o próximo vídeo.